Estamos de volta para todos vocês e agora a gente vai falar de um assunto que traz muita curiosidade para as pessoas, que é adivinhar o futuro. A gente sempre olha lá o signo, vê o que tem para a semana e muitas pessoas gostam também de saber um pouquinho mais profundamente o que o futuro reserva para elas, né? Quais são as bonanças da vida que podem acontecer. A gente vai saber um pouquinho mais dessas curiosidades e principalmente o que a gente tem aí de técnicas, de terapias que pode nos auxiliar nesta questão. E a gente vai falar agora sobre o baralho cigano. Vocês já ouviram falar? Bom, a gente sabe que tem o tarô, né? Mas o baralho cigano, será que é a mesma coisa? A gente vai saber um pouquinho mais o que ele é, né? E qual que é, digamos, a determinação dele, a influência dele sobre essa questão aí do futuro com o terapeuta holístico Douglas Domit, da Natura Barigui, que já está aqui. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Carol. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sempre bonita. Você sabe que mulher tem uma coisa com ela que ela sempre gosta de saber, né? Por que mulher é tão curiosa, né? Ela quer saber do futuro, é impresionante. A maioria dos seus clientes é mulher ou homem? A maior parte é mulher, 90% né? mulher. Tem essa curiosidade, preocupação, eu acho que também, né? Se a gente for ver por esse lado. E outro detalhe engraçado, muitos advogados. Para saber se vai ganhar a causa. Mais ou menos isso. Muitos advogados. Sério? Muitos clientes advogados. Que loucura. Bacana é uma curiosidade, assim. Já outros tarólogos, já amigos conversaram comigo que tem muitos clientes advogados, né? E eu também percebo no consultório que eu tenho muitos clientes advogados. Então é algo que também acontece. Você é considerado terapeuta holístico mais tarólogo também. Isso. Existe uma diferença de nomenclatura que a gente tem usado de um tempo para cá, que é a diferença entre o tarólogo e o tarotista. Que o tarotista é aquele que abre o tarô, né? Que ele não estuda o tarô. Muitos dos tarotistas têm dom, né? Eles dons místicos? Isso, dons místicos. Que não é o meu caso. Eu falo para os meus clientes, eu não vejo nada, eu não sinto nada, não vou receber nada. É mais ali a parte... É um estudo mesmo. Falar, né? É o estudo e a parte racional da leitura. É você aprender a lidar com símbolos. Entendi. Você saber como esses símbolos estão se manifestando a partir da tua energia, né? E vão se manifestar na tua vida para você ter uma ideia do que você está gerando para você. Então, esse futuro que as pessoas muitas vezes falam é muito mais uma tendência dos teus atos, daquilo que você está gerando, do que você está fazendo, do que um futuro pré-determinado, certo, né? Isso muda também um pouco, né? Eu acho que muda. Qualquer coisa que você faz vai mudar aquele destino. Às vezes você sai de casa programado para pegar uma rua, de repente, na metade do caminho, você muda a ideia. Ou você recebe um conselho, né? Um conselho. Você escuta o conselho de alguém, muitas vezes, que nem lá. O que o tarô e o baralho cigano eles fazem? O aconselhamento. O grande forte dele é isso. É você trazer, não é questão de previsão. Claro que a previsão ela fascina, né? As pessoas ficam fascinadas. Quando o baralho mostra realmente uma coisa que não estava no programa, uma coisa totalmente inesperada, e realmente aquilo acontece mesmo. Então isso fascina as pessoas. Mas qual que é o grande sacado, o grande motivo da consulta? É o aconselhamento que ele traz. Ele vai te mostrar justamente o que está produzindo os teus atos, para onde está te levando aquelas suas atitudes. Que pode muitas vezes estar te levando para um lugar bom, mas muitas vezes não, né? Então, às vezes você tem que saber, até é bom você entrar nessa questão, para a gente saber primeiramente o que é a interpretação das cartas, porque as pessoas às vezes confundem, acham que é um lado místico, que a pessoa tem ali uma influência mediúnica e não é bem assim, não é bem assim. É que nem um grafologista que ele vai ler, interpretar a tua letra, né? Aquilo que você escreve, o jeito que você faz o contorno, ele vai fazer uma interpretação em cima daquilo, né? Um professor de estatística, ele vai trabalhar em cima de números, ele vai interpretar números para fazer uma previsão estatística, né? Nós, tarólogos, nós vamos interpretar símbolos, né? Que você vai escolher na hora do jogo, de forma inconsciente. A gente não sabe direito como que isso funciona. Não tem uma teoria que a gente possa explicar de forma lógica, né? Mas a gente sabe que funciona, sabe? Então, o teu inconsciente, de alguma forma, ele vai escolher as cartas que têm relação com a tua vida, que tem uma sincronicidade para te mostrar aquilo que vai acontecer, muitas vezes não como previsão, como eu te falei, mas como uma tendência que você está produzindo a partir dos teus atos, a partir do teu contato com as pessoas, daquilo que as pessoas estão te trazendo, das intenções das pessoas,
E o que pode mudar a favor, né? Exatamente. Porque eu acho que as pessoas buscam justamente para melhorar, né? Exatamente. Eu acho que dentro disso ela pode ter aí esse conselho. Geralmente, duração de quanto tempo é uma sessão? Olha, a minha sessão normalmente é média de 2 horas. Sabe? Tem vezes que é 2h30. A média é 2 horas. Uma pessoa mais objetiva, 1h30. Mas é por aí, essa média de tempo, né? Eu sou bem, digamos assim, meio chato na consulta, né? Sim, você quer saber mesmo, você eu vai a quero, fundo. exatamente, eu quero explorar tudo que o oráculo está trazendo. A gente faz uma primeira abertura geral, que vai dar um aspecto emocional também da pessoa, vai fazer todo um mapeamento de como ela está emocionalmente, como ela está vendo a vida dela hoje, como ela está planejando a vida dela. Isso o tarô e o baralho cigano vão mostrar esse processo. E também as consequências das tendências do que ela está fazendo, né? E a partir disso a gente vai abrir para as perguntas, daí direcionando aquilo que a primeira abertura mostrou. Olha que legal. Sabe? De uma forma mais profunda, mais detalhada, onde ela pode ajeitar, onde tem mais risco, onde não tem risco. Muitas vezes o jogo ele é de cara, né? Ele já abre, eu abro assim e falo, olha, tem problema agora é dinheiro, você tem que pensar nisso. Eu acho que o jogo já aponta. Muita gente você está vendo direto isso, né? Ultimamente tem dado muito essa questão, né? Acredito. As pessoas procuram muito por questão financeira e questão profissional. Realmente a gente percebe no jogo que o Brasil tem crise mesmo, sabe? Não porque eu abri o jogo para ver o futuro do Brasil, não é isso. Mas porque eu tenho muitos clientes que têm uma condição financeira boa e a gente vê no jogo eles apertados. Eles hoje passando por uma situação mais complicada. Então isso, eu tenho até uma amiga em São Paulo que ela fala assim, eu não encontro mais rei de ouros no jogo. Eu não acho mais rei de ouros. Por que você não sai mais dessa não carta? sai mais, faz tempo que eu não abro o jogo e sai um rei de ouros. Por quê? Porque o rei de ouros é um homem com poder material, que consegue comprar o que ele quer, que consegue sustentar quem ele quer, que tem uma estabilidade material muito grande, né? E a gente brinca que está difícil encontrar rei de ouros no jogo hoje em dia, né? Então a gente vê que muitas vezes, ultimamente tem acontecido isso com frequência, sim. Veja só. Bom, sabe? E o baralho cigano? Para a gente entender um pouquinho mais sobre ele, qual que é a origem dele? Então, isso é uma coisa que a gente conseguiu, de um tempo para cá, entender isso aí melhor. Tem um documento no Museu Britânico que prova a origem desse baralho, né? Ele, em 1700 e alguma coisa, século XVIII, teve um alemão que criou um jogo que era de fins lúdicos. Não tinha nada de oráculo, de místico, nada. Era, na realidade, um jogo de tabuleiro. Lembra aquele banco imobiliário? Sei. Que você jogava o dado, dava 3 casas? Sei, Era isso aí, era um jogo de tabuleiro, né? E só que ele era também utilizado, vou até mostrar para você entender. Ele tinha esses naipes, né? Ó, essas cartas no... Entendi. Ó, aqui junto, né? Então, na verdade, tinha o significado da carta e embaixo uma imagem. Exatamente. Tá? Então, essas cartas aqui, era a possibilidade de você jogar todos os jogos que a gente joga, assim, né? Buraco, truco, que na época não eram esses jogos, mas jogar. E além do jogo de cartas, você podia usar ele como esse tabuleiro, que era o outro jogo. Na realidade, ele era um multimídia da época. Entendi. Ele era um jogo, sensação. ele era um jogo lúdico. Ele não tinha nada de místico, de oráculo, sabe? Para isso foi criado. E esse alemão, que quando ele faleceu um tempo depois, os direitos autorais desse baralho ficou solto. Ninguém comprou esses direitos, ficou lá esses direitos autorais na Europa solto. E uma empresa que já fazia tarôs e outros tipos de baralhos na França, onde a cartomancia já era explorada há muitos anos, viu esse baralho e falou assim, eu vou fazer vamos utilizar. Comprou esses direitos autorais, inventou uma história dizendo que esse baralho era o baralho criado pela Madame Lenormand, que era uma francesa muito... tipo, assim, na França ela tinha fama do Nostradamus, para você ter ideia. Nossa. Era Nostradamus e ela, os grandes místicos e... exatamente. E o que eles fizeram? Eles pegaram esse baralho, deram uma revestida, uma pintura diferente, e daí lançaram dizendo que era um baralho criado pela Madame Lenormand, sabe? Olha só. É um marketing, né? Uma jogada de marketing. Se inventa, tudo se copia, dá uma gabaritada ali e pronto. Sabe? E a partir disso, assim, eles falaram que foi um oráculo criado pela Madame Lenormand, que ela morreu antes
baralho ser criado, ela nunca chegou Coitada, não teve nem conhecimento do negócio. Exatamente, nunca viu ele, né? Uhum. Mas ele ficou famoso nesse sentido. E daí ele começou, nossa, foi criado. Aí começou a se criar teorias sobre essas cartas aqui, e o símbolo, qual a relação deles, relações numerológicas, astrológicas. Não, tudo era um jogo, na verdade. Bom, a gente sabe que a gente fala baralho cigano, mas a gente já pensa na cigana abrindo, né? Aquela coisa arada toda que a gente sabe aí que vem filme, às vezes clipes e até colônias ciganas, né? Exatamente. Muitas vezes elas fazem leituras de mão Isso. e também utilizam do baralho cigano. Qual que é a diferença das duas escolas? Vamos colocar Então, assim. é que daí o que aconteceu? Quando ele veio para o Brasil, início do século XX, ele foi adotado assim quase que de imediato pelos cultos afro. Né? Existe dentro da Umbanda aquela linha dos ciganos. Né? Então, os ciganos dos centros de Umbanda adotaram esse baralho como, digamos assim, como sendo o cigano original. Okay. Entendeu? E passou a se divulgar como um baralho cigano no Brasil. Então, passou a se criar duas escolas de Lenormand, digamos assim. Uma escola europeia, que é baseado na tradição que foi criado lá na Alemanha, em 1700 e alguma coisa, que se utilizou daquele conteúdo que foi criado no início. É mais razão, né? Isso, exatamente. Que é mais interpretação, simbolismo, né? E também daí se surgiu a escola brasileira, principalmente vinculado ao lado do espiritismo, tá? Que daí se desenvolveu toda uma outra visão também desse baralho. Aonde entra o lado místico da coisa. Onde entra o lado místico. Então, hoje a gente tem essas duas escolas trabalhando com o Lenormand, né? E uma é muito diferente da outra na hora da consulta, da interpretação? Então, eu diria assim, se você for um simbologista, você pode optar entre uma e outra. Porque, na realidade, existem duas ou três cartas que diferenciam o significado. Tá? Por exemplo, a carta 2, que é o trevo, né? Na escola brasileira, eles colocam como obstáculos. Tá? E na escola europeia, ela é a carta de sorte, é o trevo de 4 folhas, aqui a carta, né? Eu acho que trevo de 4 folhas é sorte, gente. Sempre vi isso. Desde pequeno eu aprendi que trevo de 4 folhas era sorte. Então, se você achasse um, nossa, viva, é porque joga na Mega Sena que você vai ganhar. Com certeza. Para mim, eu não consigo olhar essa carta e ver obstáculo. Eu vejo... Eu sigo mais a carta europeia, eu vejo sorte, eu não consigo, né, ver outra coisa, né? E é interessante porque a gente tem 3 estruturas muito claras. Eu até esqueci de trazer o baralho comum, né? Mas esse todo mundo conhece, né? Que é o Lenormand, tá? É o tarô. Eu trouxe aqui alguns tarôs para a gente observar a diferença. Esse é até uma coisa que eu estava pensando em te perguntar. A diferença entre o baralho cigano e o tarô, porque existe uma diferença, não existe? Existe. Na verdade, não tem nada a ver um com o outro. Não tem nada a ver entre aspas, assim, vão ter coisas a ver no sentido de que eles podem ser usados de formas parecidas, com os mesmos métodos, a mesma forma interpretativa, mas a simbologia de um é totalmente diferente da simbologia de outro. O tarô ele é composto de 22 arcanos maiores, que são figuras, né? Mas, vou pegar esse aqui, esse é um tarô bem antigo, ele é uma réplica, aqui né? São 3... Eu trouxe 3 tarôs diferentes para a gente, né? Tá. Esse é uma réplica de um tarô de 1300 e lá vai pedrada, sabe? Umas cartas bonitas, né? Se a gente for ver, assim, eu acho chique. Olha que bonito. Com brilho. Uma réplica, né? De 1300, é um tarô bem antigo, que eu acho lindo, diga-se de passagem, adoro esses tarôs antigos, né? Então ele tem esses 22 arcanos maiores, que são essas cartas aqui, ó, numeradas, com figuras, né? Ó, enforcado, a morte, a torre, né? Ó, a morte. Aí dá um medo quando fala carta de morte. Não é, gente? Dá que um normalmente medo, né? não é morte. Não é? Não, normalmente não. E tem os arcanos menores, que eu vou chegar aqui neles, que são aquelas cartas que a gente está habituado a ver no baralho. Ó, Entendi. Tem aqui o 9 de ouros, a carta de espadas, ó, o cavaleiro de espadas, cavaleiro de paus, que são 56 arcanos menores. E tudo isso você tem que estudar. Tem que estudar. Você tem que conhecer o simbolismo. A consulta ela se compõe de 3 elementos chaves, que é o simbolismo de cada carta que você vai trabalhar, o método de abertura, que você não vai abrir assim, jogar o baralho aqui e falar assim, eu vou ver o seu futuro. Não existe isso. Não dá, você vai se perder inteiro, porque o troço não é assim. Um arcano ele pode indicar muitas coisas, né? Uma carta do tarô. Então você tem que ter um método de leitura. Tem que ter uma organização. Tá? Você vai dizer, pô, essa casa vai falar do plano mental da pessoa, aquela casa vai falar do dinheiro, aquela casa vai falar da profissão, e assim você vai
entendendo. Então você tem que ter esses 3 elementos, que é o simbolismo das cartas, você tem que ter um método específico e você tem que ter a pergunta da pessoa. Quando você junta esses 3 elementos, você consegue uma resposta bastante precisa. Né? Eu me utilizo muito do tarô e do baralho cigano no aspecto terapêutico mesmo. Porque quando eu abro o jogo para uma pessoa, eu tenho noção de onde estão os bloqueios dela que ela precisa trabalhar, a nível emocional mesmo. Então, muitas vezes ali eu já consigo tirar uma fórmula floral e já compreender como a gente vai fazer um trabalho de regressão, que é outra técnica que eu uso bastante, né, a partir de uma jogada de tarô. Então, eu já começo a ter noção de para onde eu consigo caminhar com ela no aspecto terapêutico. Então, ele também auxilia nessa questão terapêutica. Com certeza, por isso, então, eu entrei bem falando que era um processo terapêutico, porque, para mim, eu também considero isso. A partir do momento que você descobre o que a pessoa pode melhorar nela, às vezes até em saúde, né? Dá para se identificar alguma coisa para poder orientar, né? Exatamente. O tarô, ele não vai dar diagnóstico, né? Longe de nós. O tarólogo não é médico para dar diagnóstico. Sim, mas vai te indicar, vai no médico. Mas ele vai falar, ó, você precisa ir no médico ver tal área lá que você está negligenciando. Isso é muito comum, sabe? Eu vejo clientes meus assim que eu falo e realmente aquilo, a pessoa vai no médico e realmente tinha algo que precisava dar uma ajustada, dar uma equilibrada, uma medicação, né? Um tratamento breve, né? Para acertar. Então, ele consegue realmente dar esse feedback muito bacana, assim, sabe? Bom, a gente está com quanto tempo? 3 minutos, você me falou? Você viu como passa rápido? Nossa! Voou! Vamos fazer assim? Vamos. Para que o público de casa entenda um pouquinho como funciona até essa questão de como colocar as cartas, como que é a sua sessão, para elas entenderem um pouquinho, Douglas. Vamos montar aí alguma coisa para tentar saber o futuro do nosso país. Vamos dizer assim, numa questão difícil, né? Estou querendo milagre aqui, né? Mas eu digo assim, em relação... Como o Brasil está hoje, né? Tá. A gente sabe como está, a gente já entende isso, mas o que tem aí a nível da nossa política, a parte economia, de uma maneira em geral? A gente pode tentar ver acho que seria interessante a gente fazer um método sobre a economia do país. Vamos falar de economia. Vamos ver como é que se vai entrar nos eixos, né? Até o final do ano, até início do ano que vem, porque até ele também tem isso, né? O baralho, ele Isso. te dá uma previsão por um determinado tempo, não é para a vida toda. Exatamente. É isso? Exatamente. Ele não vai te trazer uma previsão até quantos filhos você vai ter, se vai casar, não. Ele vai te trazer um período de tempo, é como se fosse uma foto daquela fase que você está vivendo. Entendi. Né? Dentro de uns 6 meses, 1 ano, ele vai te dar uma orientação. Por isso que bem pode forte. mudar, porque dentro Exatamente. daquilo as coisas podem ter alteração. Muitas vezes você seguindo os conselhos do tarô, do baralho cigano, você já pode causar uma mudança mais para frente. Né? Olha só, gente, bacana. É isso daí. Então vamos lá. Tá? Vamos lá, eu vou pedir para você mentalizar bem aí, né? A economia. A economia do Brasil aí. Vamos ver o que vai dar. Das 7 cartas. Você está olhando ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar essa aqui no cantinho. 7. Hoje eu fiz com o baralho cigano, outra vez nós fizemos com o tarô, né? É verdade. Então vamos com o baralho cigano. Com o baralho cigano. Já vamos lá, o pessoal de casa já entender como é que é o baralho cigano. Nossa, umas cartas bonitinhas. Eu acho muito bonito o baralho cigano também. E o legal dele é que os símbolos são mais fáceis, né? Sim. Você veja, olha a abertura que você fez, ó, que legal. Isso, esse é o método ferradura, né? O método de leitura da questão econômica, tá? É um método muito interessante para analisar a questão econômica. Então, como está hoje aqui, ó, você veja que saiu a carta do livro, tá? A carta do livro, ela fala muito nessa questão que nós estamos vivenciando de impeachment, processos, sabe? É a carta dos papéis, é a carta do segredo. Então, pode ter coisas aí na economia que a gente não está sabendo, o público não está sendo revelado. Tá? O livro ele pode falar muito dessa questão aí, impeachment, aí entra em processo Eduardo Cunha, não sei o quê. Documentos, papeladas, exatamente. Mostra que isso está influenciando a economia do Brasil, hoje, nesse momento. Tá? Que essa questão dos papéis está sendo algo importante no sentido está influenciando o lado econômico, né? A segunda casa é o obstáculo. Sai justamente com a carta da casa. Aqui mostra que o obstáculo, a gente não tá, a casa está bagunçada, né? Bem bagunçada. A estrutura econômica do Brasil não tá em equilíbrio. Firme, né? Não está firme, né? Está sendo aqui a questão principal, digamos assim, no jogo. O principal obstáculo é pôr tudo no lugar dentro de casa. Tá? Terceira carta aqui fala das influências externas. Olha, por esse jogo aqui, eu diria assim, tá? Não tem muita influência externa, não é a crise mundial que está causando isso aqui no Brasil hoje.
ela está tendo pouco impacto. A gente vê mais a crise interna do que a crise externa. Tá? E aqui, em termos de futuro e aconselhamento, ó, fazer cortes na economia, a carta da foice, tá? Que ela fala como aconselhamento. É verdade, tem uma Aconselhamento, foice exatamente. Tem que fazer Vou cortes fazer de gastos, né? O que seria o conselho aqui adequado? Aqui a árvore, fazer coisas visando o futuro, não só o imediato. Plantar, né? Plantar para colher lá na frente. E a carta dos próximos meses vai ter mudanças na economia. A cegonha vai ter melhoras. A cegonha, ela não é uma melhora significativa, mas a economia começa a andar aos pouquinhos. Aos pouquinhos começa a andar. Dentro dos 6 meses? 3 a 6. Exato. Começa aos pouquinhos a andar a nossa economia por esse jogo aqui. Amém. Assim seja, né? Que assim seja. Amém. Bom, Tá, para as pessoas que estão assistindo a gente, tenho certeza que muita gente gostou, muita gente vai te procurar. Como que elas fazem para entrar em contato com vocês? Olha, a melhor forma de entrar em contato comigo é direto no meu celular, que fica 24 horas comigo, praticamente. É do 9932-8993. 9932. Tá? Ou na Natura Barigui mesmo. Que é ali tá? os telefones, mas fala o teu celular de novo, 9932-8993. Ok. Tá certo? Douglas, obrigada. Prazer te ver, Carol. Amém. Prazer estar Deus aqui. te abençoe. Tá? Adorei Pra você saber um pouquinho também. mais. Acho que o público de casa também gostou. E daqui a pouquinho a gente volta falando aí sobre os benefícios da argila verde. Já voltamos.